A campanha do inverno não se apresenta como uma estratégia eficaz, mas como uma operação de divisão longa executada com sangue. E no final dessa equação, o resultado é sempre nulo. Não é necessário contar com relatórios de inteligência ocidentais para percebermos essa dolorosa verdade. Os dados que o Kremlin tenta esconder gritam sobre a escala do desastre. Recorrendo a plataformas de jornalismo independente na Rússia, foi realizada uma análise que investigou os registros de herança, normalmente públicos, para revelar o verdadeiro custo da guerra. Quando um soldado desaparece no fronte, sua família precisa recorrer à burocracia do Estado para reivindicar a herança, e esses documentos são infalíveis. Os dados indicam que 2025 se configura como o ano mais mortal do conflito. Mais de 220 mil soldados russos já perderam a vida desde o início da guerra. As petições de herança apenas para 2024 apontam cerca de 93 mil novas perdas, quase o dobro do ano anterior. Em algumas semanas, o número de baixas superou 2 mil. Imagine a perda colossal de soldados em apenas uma semana. O cenário não é simplesmente uma linha de frente, mas um campo de minas industrial com coordenadas de GPS. Essas cifras abrangem apenas aqueles cuja identidade pode ser confirmada e cujo processo legal está em andamento, provando que o número real é, sem dúvida, ainda mais alarmante. Essa situação se torna ainda mais angustiante ao se considerar as análises de institutos de pesquisa global. As perdas totais, englobando mortos, feridos e prisioneiros, já ultrapassaram 1 milhão, para cada quilômetro quadrado conquistado pela Rússia na Ucrânia. A nação sacrifica em média de 100 a 150 soldados. Esse cenário horripilante não é uma estratégia militar, mas sim um programa de controle populacional. Um plano que busca a destruição deliberada de seu próprio povo em nome de um sonho imperial sem sentido. Entretanto, o maior desafio para os planos de Putin de uma ofensiva de inverno não está apenas no número reduzido de homens, mas também na escassez de equipamentos adequados para lutar. O exército russo enfrenta um colapso irreversível em 3 áreas principais. O primeiro foco da queda se dá na frente terrestre, onde a armada russa, que contava com milhares de tanques modernos T-90, T-80 e T-72 no início da guerra, deixou grande parte dessa força nos campos ucranianos. Imagens de satélite mostram que a Rússia agora recorre a tanques T-62 de 60 anos e até T-55 de 70 anos, retirados de depósitos na Sibéria, para fazer frente às pérdidas. O exército russo, que antes contava com uma vasta frota de tanques modernos, foi gravemente afetado durante o conflito, deixando muitos desses veículos nos campos da Ucrânia. Agora, diante da desesperadora necessidade de recomposição de forças, a Rússia recorre a tanques antigos, como os T-62 e T-55, que datam de mais de 60 anos. Essa não é uma força militar contemporânea, mas sim um museu da guerra composto por nostalgia, sucata e uma forte negação da realidade. Esses tanques enferrujados não têm chance contra os modernos Leopardo, Abrams e os recentes T-72S modernizados da República Tcheca. Além disso, a crise de combustível, intensificada pelos ataques ucranianos às refinarias russas, tornou impossível até mesmo a movimentação desses veículos obsoletos. A ofensiva é irrealizável para um exército embutido em tecnologia ultrapassada e sem recursos. O cenário no céu também é sombrio. A Força Aérea Russa sofreu perdas significativas de aviões e pilotos experientes ao longo do conflito. As quedas recentes dos MiG-31 não são apenas falhas técnicas, representam um colapso iminente de uma frota debilitada por uso excessivo e manutenção inadequada. Essas plataformas antes invencíveis que transportavam mísseis hipersônicos Kinzhal, agora se esborracham por conta própria. O mais grave, porém, é a sistemática destruição dos sistemas de defesa aérea da Rússia. A Ucrânia não apenas penetrou as baterias S-400 nas linhas de frente, mas também alcançou a rede de defesa aérea no coração de Moscou, utilizando drones. Esse cenário força o Kremlin a retirar seus sistemas de defesa do campo de batalha para proteger instalações estratégicas, deixando as forças em terra desprotegidas contra um poder aéreo e uma frota de drones ucranianos cada vez mais forte. No mar, a situação é ainda mais alarmante. A Rússia já perdeu a guerra naval. Mais de 1/3 da frota do Mar Negro foi afundado, incluindo o navio insígnia Moscovo por um adversário que não conta com uma marinha. Os barcos restantes permanecem encalhados em portos como Sevastopol e Novorossiysk, temendo os drones kamikazes ucranianos.
Assim, a capacidade russa de realizar operações anfíbias nos litorais ucranianos ficou totalmente comprometida. Enquanto a Rússia lida com essa desintegração em várias frentes, a Ucrânia, por outro lado, fortalece-se dia após dia. O fluxo constante de armas ocidentais não apenas continua, mas também gera uma revolução qualitativa nas capacidades ucranianas. As recentes vitórias nas frentes de batalha são evidentes. Com a chegada de tanques modernos como os Leopardo 2 e os Abrams, a Ucrânia vê um aumento na potência ofensiva para realizar assaltos blindados eficazes. Novas armas de precisão, como sistemas de artilharia HIMARS, eliminam a artilharia russa antes que possam reagir, abrindo caminho para as forças blindadas. A Ucrânia continua a causar estragos no espaço aéreo, e a chegada de caças ocidentais como o F-16 mudará radicalmente as regras do jogo. Esses jatos se tornam a arma letal na caçada às defesas aéreas russas, utilizando mísseis de longo alcance. Em meio a essa reviravolta, a pergunta permanece: como o Kremlin lidará com a crescente pressão? Será que a Rússia poderá se reerguer? Ou o inverno trará o colapso irreversível de suas ambições? O frio já se faz sentir nas almas daqueles que uma vez acreditaram na invencibilidade de seu exército. A cada derrota, o peso da responsabilidade recai sobre os ombros de Putin, e a tensão paira no ar, como uma neblina antes da tempestade. O que acontecerá a seguir? No desenrolar da guerra, a Rússia enfrenta um colapso em vários frontes. Suas forças terrestres, agora completamente desprotegidas, não conseguem se defender contra a crescente potência aérea e artilharia de drones da Ucrânia. Em meio a isso, a marinha russa já foi derrotada. Imaginemos a cena. Mais de um terço da frota do Mar Negro, incluindo o insignificante navio insígnia Moscovo, foi afundado por um país que, ironicamente, não possui uma verdadeira marinha. As embarcações restantes em Sevastopol e Novorossiysk estão encalhadas, aterrorizadas pelos drones kamikazes ucranianos. A capacidade russa de realizar operações de desembarque ou estabelecer um bloqueio naval eficaz foi eliminada. Assim, a Ucrânia consegue garantir sua defesa no sul, concentrando suas forças na guerra terrestre. Enquanto o exército russo se desmorona, a Ucrânia se fortalece a cada dia. O fluxo constante de armamentos do Ocidente cria uma revolução qualitativa em suas forças armadas. Os novos tanques Leopard 2, Abrams e os modernizados T-72M4CZ transformam a Ucrânia em uma máquina de combate formidável. Sistemas de artilharia modernos como HIMARS, Archer e Caesar, silenciando o fogo russo antes mesmo que possa ser disparado, abrem caminho para as unidades blindadas. Além disso, a chegada de caças ocidentais, como o F-16 e o Gripen, altera drasticamente as regras do conflito. Esses aviões não só atacam as defesas aéreas russas com mísseis ar, mas também controlam os céus, empurrando os jatos russos para uma situação de desvantagem. Com o suporte de bombas inteligentes como as JAM. A Ucrânia oferece apoio aéreo próximo com precisão cirúrgica, algo que a Rússia nunca conseguiu fazer. No mar, a Ucrânia, mesmo sem uma marinha adequada, surpreende. Graças a drones navais que são constantemente aprimorados, Kiev efetivamente controla o Mar Negro, ameaçando as linhas logísticas da Rússia na Crimeia. Esta estratégia inteligente integra perfeitamente ataques de longa distância e poder aéreo, preparando o terreno para os assaltos blindados decisivos. Essa guerra em rede do século XXI é algo que a rígida doutrina militar russa simplesmente não consegue enfrentar. Agora, a pergunta que fica é: como essa dinâmica tão favorável à Ucrânia pode se transformar em uma derrota catastrófica para a Rússia antes mesmo de um potencial ataque de inverno? O cenário se complica ainda mais com cada dia que passa, enquanto Putin observa impotente o desmoronamento do seu império. Este inverno pode muito bem ser o ponto de virada na guerra, onde uma batalha pela sobrevivência se torna uma contagem de corpos. A Ucrânia surpreende Putin sem uma frota adequada. Graças aos drones navais feitos em casa e sempre aprimorados, ela domina o Mar Negro Ocidental. Ameaça as rotas russas na Crimeia. E isso revela o caos interno do império, devorando-se de dentro para fora. Imagine num flashback, o ar gelado do Kremlin, cheiro de ansiedade moldada no vapor de chá frio, toques frios na mesa de mármore reverberando sussurros antigos de derrotas imperiais? Vladimir Putin, rosto endurecido como gelo eterno, escondendo uma fúria fervente por trás de olhos frios. O chefe do Estado-Maior, voltando exausto das trincheiras, ombros pesados como neve acumulada. Quem culpar por essa ruína? Seria você o próximo a cair.
Em seguida, a Ucrânia usa essas três forças com maestria como em Pokrovsk e em Sumy. Primeiro destrói centros de comando inimigos e suprimentos com mísseis de longo alcance. Depois amolece linhas de defesa com poder aéreo. E dá o golpe final com unidades blindadas. É a guerra centrada em rede do século XXI, que a doutrina russa previsível nunca enfrentará. Com esses dados, o resultado é claro. O sonho de ofensiva de inverno de Putin morre antes de começar. O exército russo não tem força para atacar, nem para resistir a um avanço ucraniano. Solo congelado e duro permitirá que tanques e blindados ocidentais avancem rápido, mais eficientes do que na lama do outono. Tropas russas congelarão em trincheiras, devido a equipamentos inadequados, logística quebrada e combustível solidificado. Sinta o frio perfurante. Sons de motores silenciados pelo gelo, cheiro de desespero no vento ártico. Este inverno não é pausa para a Ucrânia. É chance histórica. Para o golpe final no exército russo desgastado, congelado, desmoralizado, liberando território ocupado. O general Inverno traiu o Kremlin. Seu hálito gelado esmaga sonhos imperiais. Quando a guerra luta contra a matemática vence sempre. Equação russa pós-negativos. Mas essa matemática cruel se mostra mais sangrenta, não só nos campos ucranianos, mas em Moscou, corredores aquecidos e dourados do Kremlin, agora cobertos de medo gelado. Cada relatório de derrota coloca uma pergunta inevitável e uma conta fatal diante de Putin. Quem responde por essa derrota devastadora? O império cai em guerra civil, não apenas no campo, mas em seu palácio, devorando-se. Você ousaria desafiar a fúria que se acumula? A matemática da guerra tem se mostrado mortal, não apenas nos campos da Ucrânia, mas também nos corredores aquecidos e dourados do Kremlin, agora imersos em um frio aterrorizante. Cada relatório de derrota traz a mesma pergunta angustiante, ressoando pelas paredes. Quem é o responsável por essa calamidade? Sem a aeronave A-50 para detectar os movimentos no céu, a situação se tornou ainda mais tenebrosa. O grito de desespero ecoa. Nossos soldados não querem mais lutar, exaustos, famintos e congelando. Nessa cena, conseguimos vislumbrar a transformação de um império em autodestruição, se esfacelando não apenas no campo de batalha, mas dentro do próprio palácio. Imagine a cena. De um lado da longa mesa do Kremlin, Vladimir Putin, disfarçando uma intensa fúria sob sua máscara de impassibilidade. Do outro lado, o chefe do Estado-Maior, que acaba de voltar da Ucrânia com expressão abatida e ombros caídos, refletindo a gravidade das notícias que traz. Essa sala não é somente um espaço de reunião. Ela se torna um tribunal onde os sonhos se quebram e as mentiras desmoronam, enquanto a dura realidade extingue, uma a uma, as promessas enganadoras da propaganda. O relatório apresentado pelo general parece mais uma autópsia do que uma atualização militar. Os dados que emergem são a crua realidade da decadência de um exército. Não temos tanques, senhor presidente, inicia o general com a voz trêmula. No papel temos milhares, mas no campo, nossos tanques que realmente funcionam, que têm combustível, e que conseguem desviar das ameaças ucranianas, não passam de algumas centenas. O restante está apodrecendo nos campos ucranianos ou esperando reparos que nunca virão. A capacidade de formar um punho blindado para uma ofensiva de inverno desapareceu. E quando o general menciona a força aérea, a atmosfera na sala se torna ainda mais pesada. Está cega e mancando, senhor presidente. Nossos pilotos mais experientes perderam suas vidas em voos arriscados nos primeiros meses da guerra. Nossos modernos Su-34 e Su-35 estão caindo um a um, atingidos pelo escudo de defesa ucraniano proveniente do Ocidente. O que resta são pilotos exaustos e máquinas antigas que nada mais podem fazer, senão servir de alvo para os caçadores F-16 e Gripen que a Ucrânia está prestes a soltar no céu. As vibrações tensas do desespero tornam-se palpáveis, como o frio que agora assola essas paredes outrora prósperas. Os sonhos imperiais estão ruindo, e quem será responsabilizado por essa catástrofe? Enquanto o Kremlin se vê virando as costas a uma nova realidade, a pergunta ecoa sem resposta. Pode o Império sobreviver à tempestade gelada que se aproxima? A turbulenta história que vivenciamos mostra que ao longo do tempo, um dos aliados mais leais e imbatíveis da Rússia teve sempre um nome, General Inverno. Ele foi o responsável por congelar o grandioso exército de Napoleão antes de Moscou e aprisionar os tanques de Hitler no inferno congelante da terra de Stalin.
Com a chegada do inverno de 2025, a única esperança de Vladimir Putin, sua carta na manga, novamente recorre a esse velho aliado. O plano é simples: esfriar o contra-ataque da Ucrânia atolando-os na lama e depois, em solo congelado, liberar a poderosa ofensiva do urso russo. Contudo, à medida que a estação fria se aproxima, o general inverno parece servir, não mais ao Kremlin, mas a Kiev. Neste inverno, o exército de Putin se tornará um mero destroço. Sem combustível, sem balas e sem soldados. Mas, por que a tão famosa ofensiva de inverno da Rússia está fadada ao fracasso antes mesmo de começar? No campo de batalha, a situação é alarmante. A matemática, a propaganda e os sonhos se transformaram em realidades dolorosas. O exército russo, que inicialmente contava com milhares de tanques modernos, agora recorre a relíquias de décadas passadas. Um campo de batalha que deveria ser lendário, se transformou em uma mina industrial. Com o número de baixas que se aproxima de 1 milhão e heranças sendo solicitadas, 2025 promete ser o ano mais mortal do conflito. A ofensiva ainda pode ser uma ilusão. Imaginemos Putin, escondendo sua fúria em meio a um mar de derrotas. Um relatório de uma sentada militar absolutamente desconcertante revela o seguinte: nossos soldados não querem mais lutar. Senhor presidente, eles estão cansados, com fome congelando, e principalmente já não acreditam mais neste combate. O clima é de devastação. E a verdade é dolorosa. A possibilidade de uma nova ofensiva se transforma em um ato de suicídio militar. Na realidade, um conflito interno ganhou força no Kremlin. O antigo Ministério da Defesa, um símbolo de lealdade, agora se vê ameaçado por uma nova geração de radicais, prontos para acusar traições. Quais serão as consequências? É uma caça às bruxas que começará a consumir aqueles que um dia foram considerados aliados, revelando fragilidades no coração do regime. O exército russo, em sua fragilidade, está agora diante de novas ameaças. A inovação militar da Ucrânia se intensifica a cada dia, enquanto a logística e o moral do soldado russo entram em colapso. O que acontecerá quando o inverno chegar? Quem pagará o preço pela incompetência? Esses questionamentos ecoarão pelas salas geladas do Kremlin, onde a verdadeira batalha acontece agora, a luta pela sobrevivência do próprio regime de Putin. A história que se desenrola é uma análise sombria e intrigante do colapso da estratégia russa na Ucrânia. O protagonista desta saga não é um soldado ou um comandante, mas sim uma força da natureza que já desmantelou grandes exércitos, o inverno. General Inverno, conhecido por sua crueldade e eficácia, foi responsável por congelar as tropas de Napoleão e aprisionar os tanques de Hitler. Agora, em 2025, parece que este aliado gelado novamente se volta contra seu criador, Vladimir Putin. A estratégia russa, que visa congelar a contra-ofensiva da Ucrânia e em seguida desferir um ataque devastador, enfrenta um obstáculo imprevisível, a própria força da natureza. À medida que o inverno se aproxima, as tropas de Putin se encontram em uma situação desesperadora, sem combustível, sem munição e sem homens dispostos. Ao invés de uma ofensiva militar, estamos diante do esboço de um colapso nacional. E por que a famosa ofensiva de inverno da Rússia está destinada ao fracasso antes mesmo de começar? Enquanto os ucranianos, reforçados por armamentos ocidentais, se preparam para transformar este inverno em uma investida decisiva que poderá pôr fim ao domínio de Putin, o exército russo enfrenta uma dura verdade. Os números e as estatísticas falam alto. A Rússia já contabiliza perdas humanas imensas, com mais de 220 mil soldados mortos. É uma catástrofe em escala industrial, onde cada pedaço de terreno conquistado custa vidas inestimáveis. Assim, o que deveria ser uma manobra militar se revela um programa de controle populacional, arrastando seu próprio povo para a miséria. Enquanto a Rússia definha, a Ucrânia floresce. Armada até os dentes com os modernos tanques Leopard e Abrams, que vão desequilibrar a balança a seu favor. O exército ucraniano, usufruindo de drones e sistemas de artilharia de última geração, já atinge a Rússia até nos seus núcleos mais estratégicos. Gradualmente a vitória se torna não apenas uma possibilidade, mas uma realidade palpável. Com base nas armadilhas que a guerra lançou sobre a Rússia, o campo de batalha não é mais a Ucrânia. O cenário agora é Moscovo, onde uma guerra civil silenciosa fervilha dentro do Kremlin. De um lado, generais buscando fugir da culpa, do outro, os falcões da segurança, como Sergei Shoigu, que alimentam suas ambições. O que se avizinha não é mais uma ofensiva militar, mas sim uma luta pela sobrevivência política. A luta interna dentro do governo russo começa a se assemelhar a uma purga.
As contas não fecham, e a economia se despedaça, levando a uma situação onde até mesmo os leais a Putin começam a questioná-lo. A vitória de um lado é uma derrota definitiva para o outro. A Ucrânia, enquanto isso, se torna a verdadeira vencedora dessa guerra brutal. É este campo invisível da política que representa o maior desafio para Putin. Neste inverno, os verdadeiros combates não acontecerão nas terras geladas da Ucrânia, mas em salas aquecidas e traiçoeiras de Moscovo. Com cada derrota no fronte, uma pergunta se ergue como um corcunda num campo de batalha. Quem carrega a culpa? A história da guerra se desdobra em um cenário de incerteza onde cada lado tenta manobrar suas peças em um exato tabuleiro de xadrez. Como essa intriga russa se desfechará nas próximas semanas? A resposta a essa pergunta pode transformar o mundo como conhecemos. Em meio à neve que cobria os campos da Ucrânia e à intensa luta travada nas ruas de Moscou, um tempestuoso clima de incerteza se espalhava pelo Kremlin. Vladimir Putin começou uma guerra com a ambição de ressuscitar um império, mas, para seu desespero, o que se revelou foi uma luta interna feroz. A guerra, inicialmente voltada contra um suposto inimigo externo, transformou-se em uma purga dentro de seus próprios domínios. Neste cenário sombrio, apenas um lado emerge como vitorioso: a Ucrânia. Enquanto os generais e espiões competem em um jogo mortal, o exército ucraniano, fortalecido por armamentos ocidentais, aguarda o momento certo para desferir um golpe devastador. As táticas que antes visavam a conquista de territórios agora se voltam contra os próprios aliados de Putin. A vendetta entre os membros do poder russo não se concentra apenas em divisões de autoridade ou ambições políticas, mas busca controlar a essência da própria estrutura do Estado, o monopólio da força. O gelo não cobria somente suas fronteiras, mas se infiltrava nas camarilhas do poder, tornando o inverno de 2025 o mais cruel e traiçoeiro já vivido. Com sua confiança em generais e no Ministério da Defesa abalada pela série de impasses estratégicos, Putin, na tentativa de restaurar a ordem, recorreu a uma solução inquietante: a criação de monstros tirânicos sob o seu comando. O resultado? Uma Rússia à beira de um colapso civil, marcada por um novo caos que traz consigo a ascensão de exércitos particulares e senhores da guerra. O caso de Evgeny Prigozhin e sua marcha chocante em direção a Moscou forneceu a Putin uma lição amarga sobre o perigo de formar forças militares que não estão sob controle estatal. E agora essa ferida apenas se aprofunda. Agora, à medida que a verdade se revela à mídia, a convolução dos interesses e traições, quem permanecerá de pé quando o inverno finalmente der sua sentença? A resposta ecoa nas paredes geladas do Kremlin, ressoando em cada derrota registrada nas frentes de batalha. A sensação de um poder que se desmorona é palpável, e a pergunta que ninguém consegue ignorar é: quem realmente controla a narrativa agora? O que acontecerá quando as forças ucranianas, impulsionadas por novos armamentos, avançarem contra as divisões russas há muito debilitadas? O inverno se aproxima e com ele uma nova era de decisões fatídicas que podem transformar o curso da história. É um jogo de xadrez cujas consequências já começaram a se desdobrar nas estradas cobertas de neve da Ucrânia e nas oscilações de poder dentro do próprio Kremlin. O que acontecerá a seguir? A luta apenas começou, e os eventos que se desenrolam prometem redefinir não apenas a geopolítica da região, mas o futuro de um império em ruínas. Neste capítulo exploraremos a inquietante estratégia de Vladimir Putin para lidar com os desafios que ameaçavam seu poder. Após a rebelião de Prigozhin, Putin formulou um plano arriscado. Em vez de depender de uma única força militar, ele buscou a criação de várias pequenas e médias forças armadas privadas, cada uma leal a um centro de poder diferente. Essa tática clássica de divisão e dominação tinha como objetivo evitar que qualquer grupo crescesse suficientemente forte para desafiá-lo. Contudo, essa abordagem revelava a profundidade de sua paranoia e o potencial instável de sua solução. Putin acreditava que ao colocar facções armadas umas contra as outras, ele conseguiria manter o controle. Mas embora pudesse parecer uma estratégia inteligente, essa era uma solução temporária, e poderia resultar em consequências desastrosas. Nesse clima tóxico emergiram duas principais entidades: os exércitos corporativos e os barões regionais. As empresas de segurança privada, ligadas a gigantes como Gazprom e Rosneft, não eram apenas guardiãs de infraestruturas. Elas estavam na linha de frente da batalha na Ucrânia, colaborando e, em certos momentos, até concorrendo com as tropas regulares. Essas forças não apenas sustentavam o regime de Putin,
mas também garantiam os interesses comerciais das empresas que representavam. Imagine a figura de um CEO não apenas como líder de negócios, mas como um novo senhor feudal comandando um exército particular. Por outro lado, o poder de líderes regionais, como Ramzan Kadyrov, se expandia de forma assustadora, aproveitando-se da situação. Kadyrov usava a guerra para fortalecer sua própria milícia, transformando a Chechênia em um reino militar independente, leal apenas a ele, enquanto permanecia superficialmente sob a bandeira da Guarda Nacional Russa. O que começou como uma estratégia de controle se tornava cada vez mais uma potência imprevisível. A sombra desses pequenos exércitos começa a ser uma ameaça real para o próprio Putin, quem acabou se tornando a arma que ele precisa controlar. Essa tensão crescente dentro da estrutura de poder russo é um ingrediente explosivo que pode mudar o rumo da história a qualquer momento. E então a pergunta permanece: até que ponto Putin poderá controlar essas facções antes que a espada que criou comece a ser voltada contra ele? A história que se desenrola à medida que o inverno se aproxima é marcada pela presença de um aliado inusitado e implacável, o General Inverno. Este aliado foi responsável por congelar os exércitos de Napoleão e Hitler, arruinando suas ambições. Agora, em 2025, os planos de Vladimir Putin se apoiam novamente nesse aliado, enquanto a esperança de derrotar a ofensiva ucraniana parece se desgastar. A estratégia parece simples: congelar o contra-ataque da Ucrânia com um terreno escorregadio, esperando o momento certo para desferir o ataque decisivo do urso russo. No entanto, a realidade se revela muito mais complexa. General Inverno pode surpreender, não da maneira esperada, mas do lado oposto, favorecendo Kiev. As tropas de Putin são uma sombra do que eram, com cada vez menos soldados, sem combustível para seus tanques, e caindo em um terrível colapso. Em vez de uma ofensiva, veremos um colapso, onde as páginas da matemática revelam verdades difíceis de ignorar. O número de soldados russos mortos já ultrapassou 220 mil, e os pedidos de herança indicam que 2025 pode ser o ano mais mortal da guerra. Essa situação não é uma linha de frente, mas uma verdadeira mina de perdas. Os dados mostram não apenas a extensão do desastre, mas também a transformação da guerra em um problema de controle populacional. O que resta do exército russo é apenas um aglomerado de tanques antigos, impotentes contra as modernas tropas da Ucrânia, apoiadas por novas armas ocidentais. Enquanto o arsenal de Putin se deteriora, a Ucrânia se fortalece. A entrada dos tanques Leopard e Abrams muda completamente as condições do combate. Essa nova dinâmica de guerra, baseada em um trabalho em rede, acaba com a estratégia ultrapassada da Rússia. A colisão entre matemática e guerra se intensifica. A narrativa que poderia surpreender vai além do campo de batalha. As contínuas falências do exército russo não deixam espaço para erros. Por sua vez, Kadyrov, o líder checheno, aproveita o caos para solidificar sua própria força dentro da Rússia. O que isso significa para o futuro de Putin e seu controle? Em meio a essa escalada de tensões, a distribuição de recursos entre as facções está gerando uma luta interna feroz entre militares e milícias. Esta instabilidade pode potencialmente custar a vida de muitos soldados. As questões ficam no ar. O que ocorrerá quando o poder de Kadyrov e de outros líderes regionais se tornar uma ameaça real ao Kremlin? Sob a superfície do inverno rubro, há vozes dissonantes e uma luta por poder que pode se transformar em um verdadeiro pesadelo para Putin. Quando isso finalmente acontecer, será possível imaginar um futuro sem a figura central de Putin? Essa pergunta paira no ar, trazendo um misto de expectativa e apreensão. Apenas o tempo dirá, mas as consequências podem ser mais dramáticas do que se imagina. Na narrativa da Rússia, um personagem implacável e imprescindível apareceu, o General Inverno. Futuramente, ele se tornará mais do que um simples aliado, mas uma força crucial em momentos de crise. Assim como paralisou os exércitos de Napoleão e Hitler, espera-se que ele desempenhe um papel fundamental na estratégia de Vladimir Putin, que acredita que o frio pode ser seu aliado contra a contraofensiva da Ucrânia. No entanto, em um giro inesperado do destino, este velho amigo de Putin pode se transformar em seu maior inimigo. Com a chegada do inverno de 2025, os planos do Kremlin se tornaram claros: paralisar os avanços ucranianos em solo congelado, lançar um ataque devastador. O problema? O exército russo se prepara para enfrentar um colapso. E como os números revelam, tudo aponta para um desastre que já começou a se desenrolar. As estatísticas são alarmantes.
Mais de 220 mil soldados russos perderam suas vidas desde o início do conflito, e as novas solicitações de herança já indicam um aumento chocante nas perdas. Cerca de 93 mil em apenas um ano. Em algumas semanas, as baixas superam 2 mil. Esses números não mentem e claramente refletem a pesadíssima carga que a guerra impõe sobre o exército russo, que antes imbatível, agora emerge apenas como um cemitério sobre rodas, repleto de equipamentos ultrapassados e soldados desmotivados. O que mais agrava essa situação é o colapso do comando. Quando um batalhão se prepara para avançar, quem realmente decide o que acontece? Comandantes de várias facções, muitos deles descontentes e quase em rivalidade, podem se tornar obstáculos para a coordenação das operações. Essa falta de unidade não apenas desacelera os ataques, mas também cria um ambiente onde a desconfiança próspera. Ainda pior, quando as esperanças de uma vitória se dissipam, surgem as sombras de um possível conflito civil. Os mercenários entregues à sua própria sorte e armados, poderão se rebelar contra aqueles que os controlam, resultando em uma luta sangrenta pelo poder em um cenário que lembra os dias mais sombrios da Rússia. As consequências são inimagináveis. Forças armadas não estarão simplesmente contra um inimigo externo, mas também se voltarão umas contra as outras em uma luta sem sentido por territórios que não valem a pena. Assim, enquanto o inverno se aproxima, prepara-se um terreno de incertezas e tensões. O general Inverno, com seu manto de gelo, traz um aviso. Quem não se adapta ao frio pode ser tragado por ele. As perguntas ficam no ar. Será que Putin realmente subestimou essa nova era de descontentamento e desordem? Está o Kremlin brincando com forças que podem se voltar contra ele mesmo? O seguro e o frio se transformam em um campo de batalha onde o verdadeiro inimigo pode estar bem mais próximo do que ele imagina. A luta pelo poder em Moscovo, com suas sombras de traição e ambição desenfreada, já não pode ser ignorada. Ao tentar controlar as forças mercenárias para consolidar seu domínio, Putin cavou a sepultura de seu regime, além de colocar o futuro da Rússia em um abismo mais profundo. O líder russo errou ao interpretar a rebelião de Prigozhin como um simples problema de um poderoso exército privado. Na realidade, ele subestimou a gravidade de compartilhar a força do Estado com facções externas. Esse erro transformou Rússia em um campo minado. A verdadeira ameaça não vem mais do exército regular, que se despedaça em solo ucraniano, mas sim das redes de milícias que emergem do caos, seres sem controle, apenas leais a seus próprios interesses. As consequências desse movimento desesperado podem ser catastróficas, pois aqueles que Putin tenta manipular podem se voltar contra ele. Ao afiar facas, os mercenários e comandantes se preparam para um embate. A desordem na estrutura militar e as dificuldades em todos os níveis desenham um cenário aterrorizante. Enquanto o exército enfrenta um número crescente de baixas, a condição dos equipamentos e a falta de estratégia tornam a situação ainda mais alarmante. E assim, este inverno trará desafios impossíveis para o já frágil exército russo, preso num labirinto de ineficiência e desconfiança. Em meio a essa turbulência, uma pergunta crucial se ergue. Até onde pode ir um regime enfraquecido que depende de monstros de sua própria criação? A resposta pode ser o colapso definitivo de uma nação. E com isso, a história russa pode ser reescrita, com novos protagonistas emergindo do caos. O que acontecerá quando os cães da guerra, uma vez leais a Putin, voltarem suas garras contra ele? O sino da mudança já soa, e o eco de suas consequências pode ser devastador. No embate intenso da guerra, um aliado temido e respeitado surge como verdadeiro protagonista, o General Inverno. Ele já paralisou exércitos como o de Napoleão nas gélidas ruas de Moscou e aprisionou os poderosos tanques de Hitler na fria morte de Stalin. Com a iminência do inverno de 2025, Vladimir Putin acredita que este aliado será sua única chance de reverter a situação. O plano: congelar a contraofensiva da Ucrânia, atolá-la na lama e em solo gelado, desferir a última investida esmagadora do urso russo. No entanto, à medida que a estação gelada se aproxima, um desvio surpreendente ocorre. O General Inverno não atenderá mais ao Kremlin, mas a Kiev. Neste inverno, as tropas de Putin serão apenas destroços congelados, sem combustível para avançar, sem munição e sem soldados para operar os tanques. Aqui não estamos falando de uma ofensiva, mas do colapso de uma estratégia débil sustentada por matemática, propaganda e ilusões. Mas por que a tão famosa ofensiva de inverno da Rússia está fadada ao fracasso antes mesmo de começar?
Como a Ucrânia, agora equipada com armamentos ocidentais, transformará este inverno em um golpe mortal que poderá selar o destino de Putin. Para entender essa dinâmica, é essencial observar a linha de frente congelada e perceber como os números desmascaram as mentiras da propaganda. Agora, a questão não é mais sobre ataques relâmpago, mas sobre um problema matemático. Uma operação de subtração recheada de perdas, com curvas de baixas que se assemelham a relatórios de desaparecidos. A campanha de inverno de 2025 não é uma estratégia, mas uma operação de longa divisão feita à base de sangue. No final dessa conta, o resultado é sempre zero. E nem precisamos de relatórios de inteligência ocidentais para perceber essa verdade dolorosa. Até mesmo os dados que o Kremlin tenta esconder gritam sobre a magnitude do desastre. Enquanto os soldados desaparecem e a contagem de perdas cresce, a Rússia se vê empurrada para uma armadilha autoimposta, onde cada número revela a tragédia de uma guerra sem propósito. As contas estão feitas. A guerra não é mais uma questão de glória militar, mas de sobrevivência em um campo de batalha onde cada erro custa vidas e cada avanço é pago em sangue. Então, o que reserva o futuro para essa história? Poderá o general Inverno mudar de lado e garantir uma reviravolta inesperada no campo de batalha? É neste cenário gélido e imprevisível que o verdadeiro choque da realidade se apresenta, pressagiando um desfecho onde a matemática se converte em tragédia e desilusão. No cenário gélido da guerra, um dos aliados mais temidos e respeitados da história surge como a figura central, o General Inverno. Ele já paralisou os exércitos de Napoleão nas geladas ruas de Moscou e aprisionou os tanques de Hitler na fria eternidade de Stalin. Com a chegada iminente do inverno de 2025, Vladimir Putin acredita que este aliado será sua única chance de reverter o caos. O plano é audacioso. Congelar a contraofensiva da Ucrânia, sufocá-la na lama e em solo gelado, desferir o golpe final do urso russo. No entanto, à medida que a estação gélida se aproxima, um desvio inesperado acontece. O general Inverno não servirá mais ao Kremlin, mas a Kiev. Nesta temporada fria, as tropas de Putin se transformarão em destroços congelados, sem combustível para avançar, sem munição e sem soldados para manobrar os tanques. O que é em jogo aqui não é uma ofensiva triunfante, mas o colapso de uma estratégia frágil sustentada por equações equivocadas, propaganda enganosa e sonhos vazios. Por que a tão falada ofensiva de inverno da Rússia está destinada ao fracasso antes mesmo de começar? Como a Ucrânia, agora equipada com armamentos ocidentais, transformará este inverno em um golpe certeiro que pode selar o destino de Putin? Para entender essa dinâmica, precisamos observar a linha de frente congelada e analisar como os números desmascaram as mentiras da propaganda. Agora, a questão não é mais sobre ataques rápidos, mas sobre um problema matemático devastador, uma longa divisão repleta de perdas, onde as curvas de baixas se assemelham a um triste relato de desaparecidos. A campanha de inverno de 2025 não é uma tática militar, mas uma operação sangrenta que, ao final, resulta sempre em zero. E nem os relatórios de inteligência ocidentais são necessários para ver essa verdade dolorosa. Os dados que o Kremlin tenta esconder gritam sobre a escala do desastre. Enquanto os soldados desaparecem e o número de vítimas aumenta, a Rússia se vê encurralada por uma armadilha autoimposta, onde cada número revela a tragédia de uma guerra sem sentido. As contas estão feitas. A guerra não se trata mais de glória militar, mas de sobrevivência em um campo de batalha em que cada erro custa vidas e cada avanço é pago em sangue. O que espera o futuro nesta narrativa? Poderá o general Inverno mudar de lado e garantir uma reviravolta inesperada no campo de batalha? É neste ambiente gelado e caótico que o choque da realidade se impõe, prenunciando um desfecho onde a matemática se transforma em tragédia e desilusão.